Nós hoje tivemos uma conferência de imprensa onde tivemos um ministro que tentou transformar em normal todo este processo. Essa era a mensagem que ele ia tentando passar. Não é normal um processo, aliás, o processo da classificação dos exames foi um processo caótico, por tudo o que percebemos ao longo destas semanas. Foi um processo onde milhares de professores trabalharam noite dentro, fins de semana, fizeram, enfim, um conjunto trabalharam muito para além daquilo que era expectável e do que era exigido. E, portanto, isso não é um processo com normalidade. O processo decorreu com todos os erros de uma plataforma, enfim, que também foram aqui descritos, com falta de provas, com processos em monte. A digitalização estava mal feita, e isso tudo criou um conjunto de problemas. Portanto, dizer que há aqui normalidade neste processo é, no mínimo, enfim. Depois, tivemos também hoje um ministro que, como tem feito ao longo destas semanas, foi tentando fugir às responsabilidades. O ministro é o responsável político por este caos. O ministro é o responsável político por ter transformado um processo de correção de exames nacionais do ensino secundário, de acesso ao ensino superior, mas não só, num processo pouco credível, num processo em que ninguém acredita. E não é pelo facto das classificações de serem, enfim, apresentadas, serem publicadas, que torna o processo credível. Antes, pelo contrário. E a questão que se põe aqui é esta. Quem é que acredita hoje em dia neste processo de classificação? Quem é que acredita nesta nota? Provavelmente muito poucos. E a fuga às responsabilidades, de facto, vai ao encontro do que acabou de dizer. O Ministro, ao longo deste processo, foi fugindo de responsabilidades, apontou, primeiro começou por falar de agrafadoras, depois começou por falar dos secretariados de exame que tinham agrafado e que tinham enviado incorretamente as provas para os centros de digitalização. Entretanto, também foi acusando o Júri Nacional de Exames, aliás, aquela rábula que ele contou, que recebia ofertas de professores classificadores, mas que depois o Júri Nacional de Exames os impedia ou escondia, imagina, não é? Depois foi às direções de escolas, também, aliás, os diretores de escolas, onde ele os tratou como meros executores de ordem, portanto, estavam ali para receber ordens, e acabou agora nos professores. Portanto, o que é que ele disse? Ele lançou um clima de suspeição em relação aos professores. Portanto, há professores que têm provas e que não as corrigem ou fazem ali um compasso de espera e, portanto, isso vai boicotando o processo. Mas isso também vem à imagem do que disse o Primeiro-Ministro. O Ministro já tinha lançado um clima de suspeição em relação aos professores, acusando-os de coisas parecidas com estas. Isto, de facto, é gravíssimo, porque o que está aqui é um problema muito complicado que tem um responsável e que se chama Fernando Alexandre. Evidentemente que isto é o resultado de políticas educativas e nós nunca desligamos. Nós nunca desligamos este problema dos exames, do desmantelamento ou da terraplanagem, como queiramos chamar, do que foi o Ministério da Educação. A redução, a compressão da administração educativa, a extinção de um conjunto de estruturas e de responsáveis por essas estruturas, muito batidos, muito experientes nestas e noutras coisas, nomeadamente dos processos de exame, deu o caos. Mas isso são opções políticas. E são opções políticas que têm que ser assumidas. O Ministro não pode, de facto, fugir a estas responsabilidades, não pode empurrar para cima dos professores, das escolas, das direções, etc., aquilo que tem que assumir. E, de facto, ele tem que assumir que tem responsabilidades políticas por isso. Por isso é que nós dissemos, de facto, este Ministro não tinha condições políticas para continuar no cargo. Não só por causa disto. Isto, de facto, é o reflexo de um conjunto de políticas educativas que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a desvalorização contínua dos professores e de um processo que não avança no sentido da valorização, os resultados estão à vista, nomeadamente a falta de professores, em números que se vão agravando e que o Ministro teimosamente esconde. E por causa disso, este é também o resultado de tudo isso, e por isso nós dizemos e insistimos que este Ministro, de facto, não tem condições políticas para continuar neste cargo. Eu não sei se em relação ao pagamento das horas extraordinárias, queria só também perguntar-lhe, hoje o Ministro voltou a falar sobre esse tema e a dizer que não deu grandes pormenores, mas não sei se a FEMPROF, entretanto, teve mais alguma informação no sentido do pagamento destas tais horas extraordinárias ou do pagamento extra aos professores que iriam receber pelo esforço extraordinário que fizeram neste processo. Teve alguma novidade em relação a esta questão ou até agora continuam sem saber como não, é que... Ele não deu nenhuma informação porque ele não tem nenhuma informação. Aliás, esta questão das horas extraordinárias, como se fosse uma benesse dada
a um professor ou um trabalhador que, trabalhando para além do que lhe é exigível, não tivesse direito a um pagamento suplementar, trabalho suplementar de horas extraordinárias. Portanto, essa foi a grande novidade. Os professores que trabalham e que se envolveram aqui e, aliás, isto que é caótico, ainda não só não se tornou mais caótico, de facto, por esta entrega dos professores. E, portanto, a novidade é que esses professores vão ser pagos. Imaginem. Agora, como é que isto vai ser feito, nós não sabemos. Nós temos, enfim, uma fórmula para pagamento de horas extraordinárias na componente letiva, quando excede. Mas o Ministro hoje disse uma coisa interessante. Disse que tinha gasto não sei quantos milhões, um conjunto significativo de milhões de euros em horas extraordinárias. E vai-se agravando. Vai-se agravando ou vai aumentando. Essas horas extraordinárias são para resolver, e muito mal resolvido que fica, o problema da falta de professores. Uma sobrecarga que está a ser dada nas escolas. Portanto, não tem nada a ver com isso. Agora, vamos aguardar para tentar perceber de que forma é que o Ministro, é que o Ministério da Educação, é que a Administração Educativa consegue pagar milhares e milhares de horas a professores que, para o sistema não cair de vez, trabalharam noite dentro, trabalharam fins de semana e trabalharam de madrugada. Estamos curiosos também de perceber como é que isso vai acontecer. Queria só ouvir também em relação a esta nova fase em vez de segunda fase, quem não conseguir candidatar-se na segunda fase, nesta nova fase especial para se candidatar, perceber se isto se aplica ao calendário dos professores. Os professores vão ter capacidade para corrigir estes exames numa altura, é para acontecer em setembro, numa altura em que está a arrancar o novo ano letivo. Como é que isso pode acontecer? Há aqui uma coisa que, enfim, nós temos aqui que deixar bem claro. Sempre a UFA estar atenta e, como está sempre, na defesa dos professores e, portanto, não vai deixar que isso aconteça. Vamos lá ver. Nós temos aqui uma segunda fase a começar, temos os pedidos de reapreciação, né? E temos as escolas a querer também resolver os problemas da preparação do próximo ano letivo. As escolas precisavam estar descansadas. Por isso, eu recordo que os exames do segundo ano, que estão para sair, ou em algumas escolas já saíram, noutras o Ministro diz que algumas são mais rápidas que outras, e, portanto, não percebemos em que fase é que está esse processo, mas essas notas também são essenciais. E são essenciais porque tem que haver conselhos de turma, e tem que haver conselhos de turma para perceber os alunos, enfim, que notas são dadas aos alunos, aquilo são as notas, são os exames finais do nono ano, os que passam, os que não passam, e para a constituição de turmas e para a distribuição de trabalho. Mas nós vamos estar atentos. Agora, nós não queremos que neste processo nem os alunos, nem os professores estejam prejudicados, fiquem prejudicados. E, portanto, esta é a mensagem que damos aqui. A FEMPROF estará atenta na defesa dos direitos dos professores. Isso para nós é algo que é inalienável.